Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Sabe, eu quero ir direto ao ponto com você e dizer para você o seguinte: é muito fácil louvarmos a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil bendizermos o santo nome do Senhor quando tudo está de acordo com o que nós queremos e precisamos. Agora, Deus prova a nossa fé e prova a nossa fidelidade a Ele por meio das provações, das dificuldades, das lutas. Sabe, quando o médico diz que não tem jeito, Deus continua provando a sua fé para saber se você ainda acredita que Ele é o Senhor. Esse Salmo 34, só nos versos, só de você olhar os 8 primeiros versos, você encontra a expressão Senhor, a palavra Senhor, por várias vezes. Na verdade, do verso 1 ao verso 8, apenas o verso 5 não tem a palavra Senhor. Todos os outros 7 versos contêm a palavra Senhor. Davi está ressaltando para a alma dele, para o coração dele entender uma verdade. Apesar das dificuldades, existe um Senhor sobre a minha vida. Apesar das lutas, existe um Senhor sobre mim. Quando nós olhamos para esse salmo, nós precisamos compreender o contexto que Davi estava vivendo. Irmãos, Davi estava enfrentando um momento de grande dificuldade. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. A ordem era: se encontrarem Davi, matem-no. Mas tudo estava no controle do Senhor de Davi, do nosso Senhor, o nosso Deus. Precisamos observar nesse contexto histórico que Deus não poupa os seus escolhidos de passarem por momentos de dificuldades. Na verdade, quando olhamos para a Bíblia está repleta de escolhidos de Deus, de eleitos do Senhor, de pessoas que Deus chamou com um grande propósito, passando por momentos de grande dificuldade. Deus permitiu Davi agora passar por um período de humilhação. E você sabia que Deus, Ele pode permitir isso na vida dos seus escolhidos, dos seus filhos, dos seus amados? Momentos de humilhação, de dor, de sofrimento, de tristeza. Deus permite. Talvez você esteja vivendo hoje, nesse período da sua vida, um tempo de tanta tristeza. Perdeu alguém que você amava demais, e a dor está preenchendo seu coração absurdamente. Parece que essa dor não vai passar nunca. Talvez o seu sentimento é: será que Deus não se lembra mais de mim? Será que Deus quer me ver sofrer, pagar por todos os erros que eu já cometi? Às vezes, quando estamos passando por grandes problemas, pensamos isso: será que Deus está me punindo? A dor às vezes ela é tão intensa, tão aguda, e não só a dor da perda, mas sabe, a dor da incerteza também é aguda demais. A dor da incerteza de se a cura vai chegar, a dor da incerteza de se o tratamento vai dar certo, a dor da incerteza de se o que você espera vai acontecer de uma forma boa. E às vezes os pensamentos ruins começam a vir à cabeça, e pensamentos de derrota, pensamentos de perda, pensamentos de agora nada mais vai dar certo. Aqueles pensamentos assim: nada na minha vida funciona, nada dá certo. E se tem uma estratégia que o inimigo tem, que o diabo tem, é levar os filhos e filhas de Deus à murmuração. Quando nós murmuramos, nós ofendemos o coração de Deus, porque nós deixamos claro que confiamos em Deus. Então agora prova na prática. Deixamos claro por meio da murmuração que a nossa confiança está abalada pelas circunstâncias. Quando olhamos para esse salmo, vemos Davi dizendo: bendirei o Senhor o tempo todo. E o tempo todo é o tempo todo, não é só quando as coisas estão boas, é quando as coisas estão muito difíceis também. Se você olhar o cabeçalho da sua Bíblia aí, se ela tem, né, como a maioria das Bíblias tem, nesse capítulo 34, fala Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante do rei dos filisteus, e depois foi livre, né, foi liberto e fugiu, foi embora. Que tempo difícil Davi estava vivendo. Que tempo difícil você está vivendo. Davi tinha incertezas. Ele não tinha nem a certeza se no dia seguinte ele estaria vivo.
você tem incertezas. Davi tinha temores, você tem temores. Davi se preocupava e ficava com o coração aflito, você também se preocupa e fica com o coração aflito. Você está vendo? Você está passando por problemas, nós enfrentamos dificuldades que outras pessoas também já enfrentaram. Mas as nossas decisões no meio dos problemas é que vão definir vitória ou derrota, sucesso ou insucesso. Sabe, as nossas decisões no meio dos problemas é que vão definir se nós avançaremos no Senhor rumo à vitória, ou se retrocederemos, ou se nos prostraremos e ficaremos ali chorando, amargurados. A vida não acabou, sabe? Ainda tem muito caminho pela frente para você e eu. Olhando para toda a situação que o mundo está vivendo, alguns chegam ao ponto de pensar: meu Deus do céu, será que as coisas vão voltar ao normal algum dia? Ei, você não tem que se preocupar com o dia de amanhã de modo exagerado. Você precisa confiar naquele que Davi confiou. Eu louvarei ao Senhor todo o tempo. Eu louvarei ao Senhor todo o tempo.